Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando a terceira parte do livro, que versa sobre processo nos tribunais. Mais precisamente, estamos falando dos recursos. Ainda mais detidamente, estamos falando dos recursos extraordinários, lato sensu, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial. E no vídeo de hoje nós vamos abordar os efeitos desses recursos extraordinários, como aparece na tela aí para vocês. Ausência de efeito suspensivo em regra. Se os pressupostos de admissibilidade estiverem presentes, o recurso será recebido no efeito devolutivo. Em regra, os recursos extraordinários lato sensu não têm efeito suspensivo automático. Por isso, na sua pendência, normalmente cabe a execução provisória da decisão recorrida. É o que se encontra no caput do artigo 995. É nesse sentido as lições de Nelson Nério Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri. Se não, vejamos. Vou adiantar para os senhores a consulta ali, a Nelson Nério Júnior, Rosa Maria de Andrade Neri, comentários ao Código de Processo Civil. Essa é a referência bibliográfica que consultamos. Aspas para os autores. A regra do direito processual civil brasileiro é a não suspensividade, como efeito dos recursos. Artigo 995 caput. A regra, pois, é a da eficácia imediata da decisão, sentença ou acórdão. A exceção é a suspensão da eficácia da decisão nos casos permitidos pela lei, parágrafo único desse artigo 995. O parágrafo aqui comentado indica a competência para a apreciação do pedido de efeito suspensivo a ser concedido ao recurso extraordinário e ou ao recurso especial. Note-se que o dispositivo não traz qualquer exigência formal a ser obedecida para o processamento do pedido, limitando-se a mencionar um requerimento, que nos parece poder ser feito por meio de petição simples, não sendo necessário seguir, por exemplo, os dispositivos que tratam da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, como consta lá do artigo 305 do CPC. No entanto, essa petição deverá demonstrar os fatos e as razões de direito pelas quais o pedido deve ser acolhido, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão recorrida passe a produzir efeitos. Deverá haver também a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, como se vê lá do parágrafo único desse artigo 995. Vale lembrar ainda que a jurisprudência do STF e do STJ já previa a possibilidade de requerimento de efeito suspensivo a recurso repetitivo que se encontra sobrestado no tribunal local, admitindo que tal requerimento fosse feito nesse tribunal local. Entendimento que acabou sendo encampado pelo artigo 1029, parágrafo 5º, inciso 3º do CPC. Agora voltamos à leitura do nosso livro. Todavia, o efeito suspensivo pode ser atribuído ao recurso por meio de tutela provisória, concedida mediante requerimento formulado pela parte. Aplica-se a regra geral do parágrafo único do artigo 995, como vimos. Cabe conferir o efeito suspensivo à decisão impugnada, sempre que sua imediata eficácia,
consequência da inexistência desse tipo de efeito suspensivo, no recurso especial e no recurso extraordinário, puder causar dano ao resultado útil do recurso e desde que o direito alegado pela parte seja plausível. O pedido será dirigido, em primeira hipótese, ao respectivo Tribunal Superior, se formulado entre a publicação da decisão de admissão e a distribuição do recurso, caso em que o relator que apreciar esse pedido ficará prevento para o julgamento do recurso. Segunda hipótese, o pedido será formulado ao relator, se já tiver ocorrido a distribuição. E terceira hipótese, o pedido de efeito suspensivo será dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição e a publicação da decisão de admissão, ou quando tiver o recurso sido sobrestado, como se vê do parágrafo 5º do artigo 1029 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256 de 2016. Efeito devolutivo. É comum na doutrina a afirmação de que os recursos de estrito direito não têm efeito devolutivo em sua dimensão vertical, ou seja, na profundidade. Essa assertiva aplica-se ao juízo de cassação, isso é, ao primeiro momento lógico do julgamento de provimento recursal em que a decisão é anulada. O Tribunal Superior se adstringirá à questão constitucional ou federal infraconstitucional posta na decisão, a fim de verificar se a decisão dada a ela foi a correta. Mas tal limitação de profundidade não se aplica à etapa de rejulgamento. Melhor explicando, quando há a reforma de uma decisão, desconstitui-se a decisão recorrida e coloca-se outra em seu lugar. No processo civil brasileiro, essa etapa está presente também nos recursos extraordinários em sentido amplo. Quando forem providos por conta da constatação de um erro de julgamento, haverá o rejulgamento. E nesse rejulgamento, o Tribunal Superior conhecerá com profundidade de todas as questões suscitadas e aquelas que podem ser conhecidas de ofício, sempre nos limites do capítulo impugnado. É esse o sentido do artigo 1034 em seu caput. Admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o STF ou o STJ julgará o processo aplicando o direito. Era esse também o significado do enunciado de número 456 da súmula do STF. Por exemplo, o réu pode contestar apresentando dois fundamentos de defesa que seriam, cada qual, isoladamente capazes de levar à improcedência da demanda. Por exemplo clássico, o pagamento e a prescrição. Em primeiro grau de jurisdição, o juiz acolhe a prescrição. O credor interpõe recurso de apelação, mas a sentença é confirmada pelo tribunal local. Na sequência, interpõe recurso especial, alegando violação a determinada norma do Código Civil sobre o prazo prescricional. Então, o STJ reputa que a decisão recorrida contrariou tal norma de lei federal e descarta que tenha havido a prescrição. Nessa oportunidade, poderá o STJ analisar o outro fundamento, qual seja a realização do pagamento, exceto se houver, para esse rejulgamento, a necessidade de reexaminar os fatos, produzir provas, etc., como já analisamos. Hipótese em que o processo deverá ser retomado em grau de jurisdição inferior. Então essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês a respeito dos efeitos dos recursos extraordinário e especial. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui para que nós possamos tratar de modo separado, no próximo vídeo, um recurso isolado, que é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.